Nós vimos na nossa aula passada que nós precisamos, para determinar a longitude, da hora média de Greenwich na passagem meridiana do Sol. Mas nem sempre é dada a hora média de Greenwich para a gente. É dada outros formatos de hora. Por isso, nessa aula, nós vamos estudar a hora legal e a hora média de Greenwich. Existem vários padrões ou definições, como queiram chamar, de horas a serem utilizadas, de contagem de tempo. Cada qual desses formatos, desses padrões, tem um uso adequado. Nessa aula, como eu falei, nós vamos nos importar com a HMG e a hora legal. A definição de hora legal é que esta é a hora civil do fuso para a área geográfica considerada. É sempre determinada pela diferença de longitude entre os dois lugares considerados. Vamos entender essa definição um pouquinho melhor. Para isso, vou começar com esse mapinha aqui que mostra a divisão, as linhas que separam os fusos horários da forma mais tradicional que a gente conhece. Então existem os fusos separando o mundo em 24 fusos, essas linhas que a gente vê verticais, mas quando essas linhas entram em regiões dos países, então os países eles modificam as fronteiras desses fusos para se adequar à geopolítica local. Aqui no Brasil, por exemplo, o fuso P ali, ele tem uma curva, digamos assim, caprichosa para se adequar às fronteiras dos estados brasileiros. Quando a gente está tratando de fusos horários com essas fronteiras que levam em conta a geopolítica, nós estamos falando da hora oficial. Isso aqui ainda não é hora legal. A hora legal, para a gente falar em termos simplificados, não leva em conta essas nuances geopolíticas. Então, são meridianos retos, indo de polo a polo, de norte a sul, como uma linha reta. Vamos pegar agora esse mapa aqui um pouco mais bonitinho e vamos empurrar ele para baixo para ficar mais fácil de a gente trabalhar. A gente tem um espaçozinho ali para a gente trabalhar. Então, bem no meio desse mapa aqui, eu tenho ali marcado o meridiano de Greenwich. Eu vou fazer também uma linha horizontal aqui para a gente construir uma escala. Vou marcar aqui o lado leste e oeste de Greenwich. E como uma volta completa na Terra tem 360 graus, mas nós temos somente 24 horas e, portanto, 24 fusos, 360 dividido por 24 dá 15 graus. Ou seja, os fusos em hora legal, eles têm o valor, a largura constante em longitude de 15 graus. E o primeiro fuso, por definição, ele é colocado de tal forma que tem Greenwich bem no seu centro. Então eu vou marcar 7,5 graus para leste e 7,5 graus para oeste de Greenwich. Agora eu já tenho meu primeiro fuso marcado e já sei os limites desse fuso em hora legal. Agora eu vou começar marcando os outros fusos, começando aqui para oeste, por exemplo. Então passo mais um fuso, 7,5 mais 15 graus, que é a largura do fuso, 22,5. Outro fuso, mais 15 graus em cima de 22,5, 37,5 graus oeste a longitude desse limite desse fuso. Outro fuso, 52,5 graus, mais um fuso, 67,5 e continuo aí nessa sequência até o que for necessário para eu completar o meu exercício, o meu uso no exercício. E depois eu faço a mesma coisa para as minhas longitudes leste, vou separando lá de 15 em 15 graus, desenhando os fusos conforme a minha necessidade. Agora, para a gente completar o raciocínio, vamos nos lembrar que o movimento aparente do Sol na Terra é de leste para oeste, esse movimento que nós estamos vendo aqui. Vamos agora colocar o Sol numa posição qualquer em cima da Terra. E só para o raciocínio ficar mais limpo, eu vou botar bem no meio. Se a gente pensar no movimento do Sol e da posição que ele está agora, a leste desse Sol é mais tarde. O Sol já passou naquela região e a noite está chegando naquela região. Já se você pensar para oeste dessa posição, é mais cedo. Ainda é de manhã, o Sol vai chegar, o meio-dia vai chegar e depois vai vir a tarde e depois a noite.
Então, em geral, para a direção leste é mais tarde, para a direção oeste é mais cedo. Pensando dessa forma em termos de horas, né? Lá em Greenwich, nesse momento, é uma hora X, uma hora HMG qualquer. Então, se é mais tarde para leste, o fuso que está logo a leste do fuso que fica em Greenwich é uma hora a mais. Nesse fuso é HMG mais 1. No fuso seguinte, HMG mais 2. No outro fuso, HMG mais 3. Por exemplo, se fosse meio-dia ali em Greenwich, nesse fuso de 3 aqui seria 3 da tarde, depois 4 da tarde, 5 da tarde e assim por diante. Para o oeste de Greenwich, as horas seriam então HMG-1, HMG-2, HMG-3, -4, -5 e assim por diante. Pensando que desse lado aqui é sempre mais cedo do que Greenwich. O Sol ainda não passou ali em cima de mim. Então agora nós já temos a distribuição dos fusos, onde que eles estão localizados na Terra, em termos de hora legal, e também temos a distribuição das horas em relação a Greenwich. Agora vamos pensar o seguinte então, se eu estou aqui em alguma região do planeta e eu quero saber qual que é a hora em termos de hora legal para uma direção leste, para cá, para algum fuso que fique para a direção leste, para lá é mais tarde. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar. Soma-se. Aqui é mais tarde. Eu tenho que somar horas à medida que eu vou pulando fusos. Isso independe de meridianos, é a direção só que vale. Por exemplo, neste fuso aqui, né, seria 3 horas, por exemplo. Se eu quero saber qual que é a hora nesse fuso aqui, aqui seria 4. Aqui seria 5, 6 e assim vai indo. Independente de meridianos, é a direção que vale. Agora, se eu quero saber na direção contrária, ou seja, nesta direção aqui, então nesse caso a gente subtrai, porque é mais cedo. Se aqui é 8 horas, aqui seria 7, aqui é 6, 5, 4 e assim por diante. Vamos agora então utilizar esse diagraminha que a gente montou aqui para resolver uma questão de prova. Foi uma questão aí no segundo concurso de capitão de 2015, que fala que no dia 22 de outubro de 2015 e na hora legal, 12 horas 0 minutos e 58 segundos, sendo a longitude estimada em longitude 33 graus 53,0 minutos oeste, houve a passagem meridiana do Sol. A longitude na passagem meridiana foi de... Esse problema é muito parecido com aquele que nós estudamos em aula logo anterior a essa, né? Só que lá era dado a hora média de Greenwich e aqui é dado a hora legal. Você pode estranhar também nesse problema que ele deu uma longitude estimada. Mas na navegação astronômica ela funciona assim. Você mais ou menos sabe a sua posição. Você tem sua latitude e sua longitude estimada. Você faz lá a medida do Sol e aí determina através de navegação astronômica a sua latitude e longitude, agora não estimada, né? Determinada com base na navegação astronômica. Nós vamos ver sobre isso em outras aulas também ainda. Mas o que eu quero realmente mostrar com esse problema é o cuidado que vocês devem ter em não utilizar a hora legal para calcular a longitude na passagem meridiana. A gente tem que utilizar a HMG, hora média de Greenwich. Então nós temos que converter. Como nós temos a nossa longitude estimada, nós desenhamos ali na prova esse diagraminha, do tamanho necessário que for. No caso aqui seria um diagraminha bem curtinho, bem pequenininho, não precisava ter uma extensão muito grande. E localizamos o nosso barquinho ali em que fuso que ele está. Como a nossa longitude estimada é de 33 graus e 53 minutos oeste, aqui no caso seria no segundo fuso que fica a oeste do fuso onde está Greenwich, entre 22,5 e 37,5 graus oeste. Como o meridiano de Greenwich, onde fica o fuso de Greenwich, fica a leste da minha posição, eu tenho que somar. Somar quanto? 2 fusos, 2 horas. Então,
A HMG, nesse momento, é igual à hora legal da minha posição mais 2 horas. A hora legal na minha posição eu sei, 12 horas 0 minutos e 58 segundos, mais 2 horas, em hora média de Greenwich, isso significa 14 horas 0 minutos e 58 segundos. Na resolução de um problema assim na prova, vocês podem achar que fazer esse diagraminha aqui dos fusos pode ser um pouco trabalhoso, principalmente se a longitude for muito grande, né? Próximo de 160, 170, 180 graus. E realmente isso é verdade. Mas eu gostaria que vocês utilizassem este método por enquanto, para depois facilitar o entendimento de outros métodos, outros 2 métodos que eu vou apresentar para vocês em aula posterior. O terceiro método, inclusive, é um truquezinho que a gente vai utilizar uma página do Almanaque Náutico que normalmente é fornecida em toda a prova de capitão amador, do qual essas medidas aí dos fusos, elas saem meio que de bate-pronto praticamente. Mas isso a gente vai ver no futuro. Para terminar esse exercício aqui, eu vou deixar a cargo de vocês. Agora aqui é só resolver conforme a gente viu em aula anterior. Nós temos a HMG da passagem meridiana, nós temos a data e é simplesmente aplicar o que a gente já viu antes. Esse aqui é o primeiro exercício dos exercícios essenciais que estão aqui nessa sessão.